Por que isso está acontecendo comigo? O meu maior sonho é ser amada por qualquer um. Eu não mereço isso. Oi, pessoal. Meu nome é Nick, tenho 14 anos e parece que meus sonhos de ter uma família de verdade nunca se tornarão realidade. Meus pais eram pessoas não muito boas. Eles não eram capazes nem de cuidar de um gato. Imagina de uma criança, mas não escolhemos onde nascemos, né? Então, as únicas coisas de que me lembro da minha infância são sentir fome e frio constantemente e ter que me esconder debaixo da cama assim que ouvia passos se aproximando do meu quarto. O conselho tutelar me salvou. Eles prometeram que eu teria comida, muitos brinquedos bonitos e o mais importante, ninguém nunca mais me faria mal. Eu fui com eles sem pensar duas vezes. Eu não sentiria falta dos meus pais e pensei que, definitivamente, um orfanato seria muito melhor do que a casa onde eu morava. Mas a realidade acabou sendo um pouco pior. Havia mesmo comida. Eu dividia o quarto com outra menina da minha idade e nós até tínhamos alguns brinquedos. No início, eu estava feliz e até voltei a dormir normalmente, sem ter pesadelos ou ficar esperando constantemente por passos atrás da porta. Mas então, descobri que as coisas no meu novo mundo não eram tão boas e divertidas como eu pensava que seriam. E também descobri que você não precisa ser um vilão para machucar as pessoas. A indiferença também dói. Os professores não percebiam ou fingiam não perceber o que estava acontecendo no orfanato. As crianças mais velhas se aproveitavam da situação. Elas pegavam as melhores comidas e coisas dos mais pequenos, os obrigavam a fazer tarefas em seu lugar e se as crianças mais novas se recusassem, eram intimidadas, xingadas e podiam até apanhar. Eu aprendi da maneira mais difícil. A princípio, eu não percebi que deveria concordar com tudo e apenas fazer o que eles diziam. Depois de ficar um dia todo presa no banheiro por desobedecê-los, fui até os professores e reclamei. Mas ninguém se importou. As crianças mais velhas ficaram com raiva. E, bem, para encurtar a história, foi terrível. Foi a primeira vez que pensei que, no final das contas, a vida em casa não era tão ruim. Não sei o que teria acontecido comigo se não fosse por uma jovem professora, a Amanda. Ela foi a única que sentiu pena de mim naquela época. Ela me levou ao centro médico e passou a noite toda ao meu lado, lendo contos de fadas. Ninguém nunca tinha feito isso por mim antes. Foi assim que fiz minha primeira amiga. Amanda e eu começamos a passar muito tempo juntas. Bem, tanto quanto podíamos. Ela me protegia dos mais velhos, me fazia estudar e cuidava de mim, como uma mãe de verdade. À noite, muitas vezes subíamos ao telhado do orfanato, olhávamos as estrelas e contávamos histórias diferentes uma à outra. Amanda costumava dizer que eu não deveria desistir. Ela tinha certeza de que eu seria adotada por pessoas boas muito em breve, que me amariam, cuidariam de mim e fariam tudo que bons pais deveriam fazer. Eu simplesmente tinha que acreditar nisso. Eu acreditei em tudo que ela me disse. E então, certo dia, um jovem casal que queria adotar uma criança veio ao nosso orfanato. Achei eles muito legais. Pareciam ser pessoas boas, eram felizes, bem vestidos e decidi que essa era a minha chance de ser feliz também. Nós nos gostamos imediatamente. Li poemas para eles, mostrei meus desenhos e me comportei como uma boa garota. E eles me escolheram. Eu estava tão feliz. Uma semana depois de me despedir da Amanda e fazer as malas, eu já estava a caminho de uma vida nova e feliz em um carro lindo e caro. Era como um conto de fadas. Molly e Jack, minha nova mãe e meu novo pai, estavam me contando como nós viveríamos a partir de agora, rindo o tempo todo. E então eu vi a casa deles. Era um verdadeiro castelo. E meu quarto era simplesmente maravilhoso. Muitos brinquedos, roupas novas. Era como se eu fosse a Cinderela e minha fada madrinha finalmente tivesse me encontrado. Eu era a garota mais feliz do mundo. Meus novos pais e eu passamos muito tempo juntos. Eles me ajudavam a fazer o dever de casa, me levavam a shoppings e compravam tudo o que eu queria. Me contavam sobre lugares diferentes e coisas incríveis. E nos fins de semana, sempre íamos a lugares novos e legais. Eu pegava um alfinete e o colocava aleatoriamente em um grande mapa dos Estados Unidos. Era assim que nós decidimos para onde ir no final de semana seguinte. Eu fui até o Grand Canyon e foi a vista mais incrível que já vi em toda a minha curta vida. Também fomos a parques aquáticos, museus, teatros e eu até vi o oceano. Eu nunca sonhei em viver assim. Nós também tínhamos tradições maravilhosas. Antes de ir para a cama, minha mãe sempre vinha ao meu quarto, dizia boa noite e lia um conto de fadas para mim. De manhã, meu pai me levava para a escola para que eu não precisasse usar o ônibus escolar. Passávamos nossas noites juntos na sala de estar, contando um ao outro como nosso dia tinha sido.
Era realmente ótimo. Eu amava aquelas pessoas com todo o meu coração e tentava fazer de tudo para que minha nova mãe e meu novo pai não ficassem desapontados comigo. Ajudava na casa, levantava antes de todo mundo para preparar o café da manhã favorito da minha mãe, estudava bastante e cuidava bem das minhas coisas. Mas depois de um tempo, de repente, percebi que eles tinham parado de me amar. Sabe, as crianças sentem essas coisas, embora seja difícil explicar como. É que, em algum momento, minha mãe parou de ir me dizer boa noite. Meu pai estava sempre com pressa para ir trabalhar, então ele começou a me dar dinheiro para o ônibus. E não havia mais lanches na lancheira que eu levava para a escola. À noite, meus pais me diziam para ficar em casa, enquanto eles saíam para jantar sozinhos. Eu esperava que fosse apenas porque eles trabalhavam muito e por isso queriam ficar sozinhos de vez em quando. Mas quanto mais o tempo passava, mais esses momentos existiam. Em algum momento, percebi que o conto de fadas havia acabado. Agora, as coisas que eu estava fazendo por eles simplesmente porque queria fazê-los felizes se tornaram minhas tarefas. Eu tinha que limpar a casa inteira, preparar o café da manhã e até lavar os carros dos meus pais. E se eu não fizesse tudo a tempo, eles me repreendiam duramente e até ameaçavam me deixar sem comida. Eles também me repreendiam se eu aparecesse com alguma nota baixa em casa. Minha vida foi do céu para o inferno. E eu não sabia por quê. O que eu fiz de errado? Eu estava me esforçando tanto. Eu era uma boa filha. E um dia ouvi uma conversa entre eles no escritório do meu pai. Eu estava tirando pó na sala ao lado, quando acidentalmente ouvi minha mãe dizendo que estava cansada de ser legal e sorrir para uma estranha, e que ela também estava farta de cuidar de mim. Ela queria que voltasse a ser apenas os dois. As crianças não eram nada divertidas, nas palavras dela. Eu entendi tudo. Durante todo esse tempo, meus pais estavam apenas brincando de família comigo, porque ser pais era algo bem visto pelos outros, e não porque eles me amavam de verdade. E agora, eles se cansaram de brincar. Eu não tinha mais nada a perder. Eu já estava vivendo como uma empregada, assim como a Cinderela do conto de fadas. Então, eu decidi fugir. Coloquei algumas das minhas coisas em uma mala, quebrei meu cofrinho e saí pela janela à noite. Por que não? Não é como se alguém fosse me procurar. Só que não foi exatamente uma boa ideia fazer isso em uma cidade grande que eu mal conhecia. Eu comecei a caminhar pelas ruas, chorando, sem saber o que fazer. Eu queria voltar para o orfanato, mas ninguém quis me ajudar. E os transeuntes que tentei perguntar ameaçaram chamar a polícia. Eu ainda não tinha nenhum plano em mente, então me escondi em um parque e decidi esperar. Talvez um milagre acontecesse? Eu já deveria saber que milagres não eram para mim. Se eu fosse uma personagem de um conto de fadas, seria um conto de fadas muito assustador e com um final ruim, com toda certeza. Eles me encontraram. Meus pais adotivos, de repente, pularam da escuridão e enquanto eu gritava de medo, eles começaram a me empurrar para dentro do carro, sibilando e xingando. Eu fiquei com muito medo. Eles pareciam muito zangados e eu não queria ir com eles de jeito nenhum, mas eu tive que ir. Eles não estavam exatamente perguntando se eu queria isso ou não. Houve uma grande briga em casa. Eles finalmente pararam de fingir que eram gentis e gritaram que eu poderia ter arruinado a reputação deles, que eu deveria ser grata e não apenas trazer problemas e muitas outras coisas prejudiciais a eles. Eu disse que eles estavam me machucando com suas palavras e que deveriam me devolver ao orfanato, já que não precisavam mais de mim. Assim que eu terminei de dizer isso, meu pai sorriu e disse que, como eu também era rude, eu seria punida. Ele me arrastou pela mão até o porão e me trancou. Fui deixada na completa escuridão, no lugar mais terrível possível. Ele sabia exatamente como me punir, porque eu costumava dizer o quanto eu tinha medo do escuro. Parecia que uma eternidade se passou até a hora em que as portas se abriram novamente. Eu ainda estava deitada no degrau ao lado da porta, tremendo de pavor. Parecia que algumas sombras e monstros do mal estavam andando lá embaixo e que, se eu fechasse meus olhos, eles me devorariam viva. A princípio, eu nem percebi que o pesadelo havia acabado e quem tinha me salvado dele. E quando eu vi, era a Amanda, minha professora. Ela me viu na cidade e tentou falar comigo, mas eu rapidamente fugi para algum lugar. E então, ela foi à casa da minha família adotiva e me puxou para fora do porão. Acontece que eu estava sentada lá por quase 2 dias, sem comida ou água e totalmente apavorada. Eu fiquei sabendo de tudo no hospital, para onde a Amanda e a polícia me levaram. Fui imediatamente afastada daquela família. A Amanda me levou do hospital para sua casa.
Claro, era um apartamento pequeno e comum, e não um castelo, mas eu me senti em casa pela primeira vez. A Amanda me ajudou, cuidou de mim e prometeu que nunca mais me entregaria a pessoas más. Eu acreditei nela. Ela foi a única em toda a minha vida que nunca me machucou ou mentiu para mim. Mas infelizmente, o tribunal decidiu que eu deveria voltar para o orfanato, embora Amanda e eu tivéssemos feito de tudo para garantir que ela ficasse com a minha guarda. Voltei a ser intimidada, só que agora também zombavam de mim, dizendo que ninguém me queria. A única coisa que me manteve viva foi a tenacidade da Amanda. Ela deu início no meu processo de adoção e eu orei como nunca antes para que as coisas dessem certo. Mas infelizmente, minhas preces não foram atendidas de novo. Eles disseram que Amanda não tinha dinheiro ou condições boas o suficiente para adotar uma criança. Eu disse que dinheiro não traz felicidade, mas não adiantou nada. Eu ainda moro no orfanato. Pode não ser o melhor lugar do mundo. Ainda é terrível viver aqui, mas eu tenho a Amanda. Eu aguento todos os dias firmemente, porque sei que à noite vou encontrar a Amanda no telhado, olhar as estrelas e contar histórias maravilhosas uma à outra. Eu sei que a Amanda me ama como uma filha e que ela ainda está lutando por mim. Eu ainda acredito nela, porque se eu não acreditar na Amanda, eu não acreditarei em mais ninguém.